Aleluia. Abra sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo, Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. No versículo 12. Colossenses 3, versículo 12. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu vim ali dos Pimentas, na sede ali do Ministério do Belém. Aí eu vindo para cá, eu me perdi ali, fui lá na sede de Mariporã. Aí ele me orientou, acerca do caminho, e graças a Deus cheguei aqui. Quero agradecer ao pastor pela essa oportunidade, ao Rodolfo, muito obrigado. E a todos os amigos aqui. Colossenses 3, versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Versículo 14. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar para os irmãos nessa noite. A carta aos Colossenses é uma carta maravilhosa que Paulo escreve para essa igreja de Colosso e traz diversas instruções, exortações para a nossa vida. Ele começa no capítulo 1 dizendo que Jesus Cristo ele é a imagem do Deus invisível. O Senhor era Espírito, mas o nosso Deus se manifestou em carne, se manifestou em Jesus. É por isso que João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Os versículos seguintes diz que Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas o contexto ao qual eu quero conversar com os irmãos nessa noite, o capítulo 3, Paulo ele está falando sobre a nova vida cristã, como nós devemos ser, como que deve ser o nosso proceder depois que nós abandonamos o nosso velho homem. Ele já começa no capítulo 1 de Colossenses, capítulo 3 na verdade, de Colossenses, versículo 1 dizendo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que estão em cima. Então ele está falando sobre a nova natureza. E nós que aceitamos a Cristo, nós que aceitamos o Evangelho, devemos entender que o Evangelho ele é mudança de mente, ele é mudança de mentalidade. É por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos 12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Zaqueu ele tem um encontro com o mestre, ele sobe na figueira, e a Bíblia diz que quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus entra na casa dele. A Bíblia diz que aquele homem disse: Senhor, se eu tenho defraudado, eu vou retribuir duplicadamente, porque o Evangelho ele é mudança de vida, o Evangelho ele é mudança de mentalidade. E é isso que o apóstolo Paulo ele está orientando os irmãos acerca da nova natureza. Capítulo 3, exortação à santidade e ao amor fraternal. Exortação é encorajamento. Essa palavra significa um encorajamento. No versículo 5 é o que ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra,
a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a coé, idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo. Então, o Evangelho é mudança de vida. Nós agora somos santos. E ser santo não é você parar de pecar. Ser santo, a palavra santo significa separado, consagrado a Deus. Nós nunca iremos parar de pecar. Nós sempre iremos falhar. É claro que tem e é possível a gente viver uma vida de obediência ao Senhor. E a gente ter uma profunda intimidade com o Senhor. Eu dou um exemplo. Daniel, no meio de uma geração corrompida e perversa, Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Então é possível a gente ter uma vida de intimidade, uma vida de obediência com o Senhor, de tal forma que a gente tenha mais intimidade com Ele. Mas a verdade é que a gente nunca vai parar de pecar. A gente sempre vai pecar, porque a gente é para a gente entender que a gente precisa de Jesus. A gente precisa do sangue dele na nossa vida. Então é por isso. Mas sim, é possível você viver uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de santidade, de separação ao Senhor. E a Bíblia diz: e nisto conhecerão que sois os meus discípulos, quando vocês me obedecerem. Aleluia. Então ser santo é ser consagrado, ser separado para Deus. É isso que o apóstolo Paulo está orientando à igreja de Colossos. Vocês são santos. Vocês são separados para o Senhor. E é por isso que Pedro diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gosto de um texto que está lá em Filipenses, Paulo dizendo, Filipenses 3, versículo 13: não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Paulo dizia: eu considero tudo como esterco, eu considero tudo como perca, o conhecimento da lei farisaica, tudo que ele conquistou, ele considerava como nada, como esterco. A Bíblia diz: ele queria conhecer a Cristo, ele queria conhecer a Cristo. Que nessa noite o Espírito Santo possa falar na sua mente, e o seu desejo não seja conhecer mais o Instagram, mais o Facebook, mas que seja conhecer a Cristo, que seja conhecer a palavra de Deus, que seja conhecer o Senhor na oração. Nós somos uma nova natureza. Aleluia. Devemos abandonar todas as coisas do passado e avançar para aquelas que estão diante de você. Olhe para Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo considerava todas as coisas como nada, como esterco. A Bíblia diz que ele queria conhecer a Cristo. E falando nisso, eu me lembro de Moisés. A Bíblia diz que Moisés recusou ser filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Mas ele tinha em vista uma coisa maior. Ele, jovem, tem uma coisa maior te esperando. Tem o chamado de Deus te esperando. O pecado é momentâneo, ele traz um prazer momentâneo, mas Deus tem uma promessa na sua vida, e essa promessa só depende de você para ela ser cumprida. A Bíblia diz que a mulher de Potifar tentou contra José,
Mas ele olhou para ele e disse: eu não vou pecar contra o Senhor, a Deus que está no céu e nem com o seu daqui da terra. Porque José, ele tinha uma promessa com Deus. Ele escondeu a palavra do Senhor no coração para ele não pecar contra o Senhor. Quando o pecado bater na sua porta, quando o pecado bater na sua porta, lembre-se das promessas de Deus. As promessas que ele te prometeu, o chamado que ele te entregou. Aleluia, Jesus. O pecado é enganoso. O pecado faz você ficar encurvado. O pecado, ele tira a sua autoridade. O pecado, ele tira a sua ousadia. Mas viver uma vida em uma nova natureza, aleluia, te dá autoridade. Viver uma vida consagrada a Deus, renunciando o pecado, te dá autoridade, te dá ousadia. A santidade protege, a santidade dá autoridade, a santidade, ela prospera a sua vida. Aleluia, Jesus. Viva uma vida de santidade, deixando para trás todas as coisas do velho homem, a mentira, o engano. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 12: revestivos agora, se revista, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade. Olha o que o crente tem que ser: benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia. Então, meus irmãos, não importa o ambiente ao qual você cresceu e foi desenvolvido, porque segundo a psicologia, o que nós somos hoje, quando a gente cresce, tem uma influência muito grande no nosso âmbito familiar. Mas não importa, nós que somos cristãos agora, não podemos colocar, pastor, como justificativa que eu nasci em um ambiente onde as pessoas eram nervosas, eu nasci em um ambiente onde as pessoas não praticavam o amor, eu nasci em uma família pernambucana, como muitos dizem, eu nasci em uma família que tem sangue português. Não, você agora foi banhada com o sangue de Cristo, você foi banhada com o sangue de Jesus, e agora nós devemos praticar tudo aquilo que o Senhor nos manda, que é ser benigno, é ser bondoso, é ser humilde, sabendo que tudo que a gente recebe na terra é do céu. É ser manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aleluia, ser manso. Tratar as pessoas com mansidão, com paciência. É o que a Bíblia mais nos orienta. Quantas das vezes nós vemos algo diferente, né? De alguns irmãos nossos. Mas, meus irmãos, que nós, nessa noite, o Senhor está nos dando essa palavra, que através de mim e de você as pessoas possam ver Cristo. Aleluia. Quantas pessoas têm afastado muita gente do Evangelho com o seu testemunho, mas Deus conta comigo e com você. Aleluia, para que as pessoas encontrem e vejam amor na minha e na sua vida. É não pagar com a mesma moeda. É quando alguém te tratar mal, você não falar: eu vou fazer a mesma coisa que ela fez para mim. Não, Paulo diz: não bata o mal com o mal, mas combata o mal com o bem. Oferece a outra face, assim como Cristo disse. Aleluia, Jesus. O Evangelho é isso. Foge da compreensão humana. Aleluia. Eu estava até conversando com um amigo meu, que ele é policial. Ele postou um vídeo de um policial matando bandido. Aí eu fui conversar com ele, dizendo para ele que Deus não tem um pecado por inocente. Só que também a Bíblia diz que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Eu disse para ele, a gente conversando, que a vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que aquele bandido fosse salvo.
É claro que Deus não tem o culpado por inocente, mas eu estava orientando a ele, porque ele tem assim um espírito meio que nervoso, meio que de falar que todos os bandidos merecem morrer. Existe até um ditado no mundo que diz que bandido bom é bandido morto, mas isso não faz parte do Evangelho. Aleluia, o Evangelho ele pega o bandido, ele pega o mentiroso, ele transforma, torna o pregador da palavra de Deus. Aleluia, Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele tem prazer na transformação, na mudança de caráter, na mudança de vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus quer salvar os bandidos desse bairro. Deus quer salvar os traficantes desse bairro. Ele conta comigo e com você para essa obra. Ele conta comigo e com você. Deus nunca contou com muitos. Quando o apóstolo Paulo estava ali pregando o Evangelho, a Bíblia diz que algumas pessoas falaram: quem é estes homens, 2 homens, que têm alvoroçado o mundo? Deus nunca contou com muitos. Quando tinha 30 mil soldados, ele falou: eu não quero 30 mil soldados, porque eles vão confiar na sua própria força. E foi quantas igrejas que foi para a batalha? 300. Mais 300 com buzina. Aleluia. 300 com câmera, 300 com tocha, 300 corajosos. Deus, ele quer ver crentes na sua obra corajosos, ousados, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do seu amor para fazer a diferença. Aí, meus irmãos, Aleluia, Jesus. ele vai falar, e sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Eu estava no monte ontem, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração para eu pegar para a igreja do Senhor nessa noite. Meus irmãos, tudo o que a gente faz, todos os nossos pedidos a Deus, todas as nossas intenções, elas têm que passar pelo amor. Nós sabemos que há diversos tipos de amor que a Bíblia diz, o amor ágape, que é o amor de Deus. Mas esse texto ele nos orienta a nos revestir de amor, que é o vínculo da perfeição. Amar não é apenas um sentimento, mas amar é uma decisão. Nós precisamos, meus irmãos, amar as pessoas. Todos os nossos pedidos que a gente pede para o Senhor, tudo aquilo que a gente faz, deve ter como influência o amor. Porque como o apóstolo Paulo diz, o amor, ele é o vínculo da perfeição. E aí, pastor, eu estava orando ontem, pedindo para o Senhor, que eu quero ser usado na obra dele, que eu quero fazer mais para o Senhor. Mas, pastor, esse desejo que eu tenho no meu coração, ele tem que ser pelo amor. Ele não pode ser pela minha vontade de ser conhecido, pela minha vontade de aparecer para as pessoas. Infelizmente, meus irmãos, nós temos vivido isso, onde as pessoas querem ser missionários, querem ser pregadores, para se amostrar, para serem vistos. E eu orando ontem, eu pedindo para o Senhor, Senhor, que o Evangelho volte à simplicidade, onde as pessoas pregavam o Evangelho por amor, onde as pessoas pregavam o Evangelho com cavalo, pregavam o Evangelho andando quilômetros de distância. Senhor, que nós possamos voltar à simplicidade do Evangelho. O Evangelho ele é simples, o Evangelho ele é simples, mas ele é profundo. Aleluia, E essa foi a minha oração ontem, Senhor, que eu possa voltar à simplicidade do Evangelho. Jesus. Aleluia. O Evangelho ele é simples, o Evangelho não tem glamour, mas o Evangelho tem renúncia, o Evangelho tem abnegação, mas o Evangelho tem também gozo e alegria, e o reino te esperando. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso.
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que estão de cima. O Senhor nosso Deus está aqui nessa noite. Ele está mudando a sua mentalidade. Você não vai mais perder tempo com as redes sociais. Você não vai mais perder tempo com as coisas fúteis desse mundo. Mas você vai pensar e buscar as coisas que são do alto. A Bíblia diz que Jesus estava na casa, mas Marta e Maria estavam lá. E a Bíblia diz que Maria escolheu a boa parte. E ela está aos pés do Senhor. Aleluia. Escolha nesse mundo tão confuso, com várias informações, porque jovem, o mundo quer te sufocar, o mundo quer te colocar várias informações, o mundo quer tirar a sua intimidade, a sua comunhão com o seu Deus, mas não, aleluia, deixe que a terra tome a sua intimidade com o Senhor. Não permita que a terra, que o pecado tire o seu chamado. O Senhor tem chamado contigo. Aleluia. E aonde você vai, só depende do quanto você entrega-se para o Senhor. Se entregue por completo a Deus. Nosso Deus se entregou por completo a nós. E porque nós damos a metade. Mas Deus nessa noite nos traz aqui para ver essa palavra e dizer: se entregue por completo. Aleluia. Se entregue na oração. Se entregue no jejum, quebra a sua carne, renuncia ao seu eu. É tão gostoso, pastor, quando a gente renuncia ao pecado, quando a gente renuncia aos nossos desejos, às nossas paixões desse mundo, e aí a gente chora, e aí a gente se derrama aos pés do Senhor, e ali vai nos causando uma intimidade, um quebrantamento. É isso que o Senhor quer de nós: quebrantamento, intimidade. Seja inflamado pelo Senhor nessa noite, para pregar o Evangelho com poder, para pregar o Evangelho com autoridade, mas o principal, pregar o Evangelho e fazer a obra do Senhor por amor. Se a gente, meus irmãos, não fazer as coisas por amor, de nada vai adiantar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e tivesse amor, nada seria. E ainda que eu tivesse o poder de abençoar as pessoas com a minha riqueza e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Então, meus irmãos, o amor, ele deve ser o motivo de a gente fazer todas as coisas. O amor a Deus, o amor às pessoas, o amor à igreja deve ser o motivo dos nossos feitos. Os nossos pedidos a Deus devem passar pelo amor. Aleluia. Então o Senhor, nessa noite, Ele quer que a gente tenha amor a Ele. Quanto tempo você diz a Jesus que você ama Ele, que você ama a obra dEle, que você ama pessoas? Meus irmãos, o Evangelho é você amar pessoas. É você amar aquele que ninguém dá nada, aquele que todo mundo despreza, mas você abraçar Ele. Isso é o Evangelho, aquelas pessoas que ninguém dá nada, mas você vai abraçar, você vai aconselhar, você vai ser amigo daquele que as pessoas desprezam. O amor, ele é o vínculo da perfeição. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13:13: e agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor, sendo a maior destas o amor. Porque, jovens, no céu tudo vai se findar. A esperança vai se findar porque a gente vai ver a Cristo. A fé vai se findar porque ela vai ser consumada. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas no céu, pastor, só vai existir o amor. O amor a Ele que se entregou na cruz do Calvário, por amor a ti, por amor a mim. Ele foi julgado no seu lugar. A Bíblia diz: o qual não conheceu pecado, mas Ele se fez pecado por nós. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Tamanho amor demonstrado na cruz do Calvário. Porque você não se entrega por completo a Ele.
Porque você não entrega a sua vida por completo a Ele. Deus, nessa noite, o jovem te chama para uma vida de totalidade. Deus não quer apenas o seu coração, Ele te quer por completo, irmão. Jovem, Ele quer a sua vida por completa. Aleluia. A Bíblia diz: amai o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então Deus, Ele nos quer por completo Glória a Deus. na obra dele. Glória a Deus. Glória a Deus. O amor, irmãos. Se você não tem amor, peça ao Senhor nessa noite para Ele plantar o amor dentro do seu coração. E quando você for servir a Deus na igreja, servir a Deus em qualquer ambiente, que o amor seja o motivo de todas as coisas. Aleluia. Então o amor, irmãos, ele não é apenas um sentimento, como eu já disse. Paixão, ela vem e logo passa. Mas o amor, você decide. Eu vou amar essa pessoa com a qual eu vou me casar. Por mais que ela tenha defeitos, por mais que ela tenha erros, mas você decidiu. Eu vou com ela até o fim, porque eu a amo. Mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas falhas. É por isso que o amor, ele é uma decisão. Não é apenas sentimento. Então se decida amar as pessoas, amar a Deus, suportando-vos uns aos outros. Nós devemos, meus irmãos, suportar o nosso irmão, suportar as pessoas. E assim como Cristo nos perdoou, que assim a gente faça também. Aleluia, Então Jesus. foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Que Jesus. você possa, irmãos, Aleluia. Glória a Deus. colocar essa palavra no seu coração durante todo esse fim de ano e o início do ano que vem. Eu vou amar mais a Deus. Aleluia. E quando você diz que ama a Deus, o amor não é apenas falar, é provar com atitudes. Porque nós provamos que nós amamos a Deus quando a gente deixa o pecado de lado, quando a gente deixa aquele pecado de estimação, a iniquidade, aquele pecado que a gente comete e não quer deixar. Mas quando você para, quando você deixa, você está amando a Cristo. Aleluia. E o Senhor vai te dando força para suportar. Aleluia. Então, que nesse início de 2026, Aleluia. você venha amar ao Senhor com as suas atitudes, com as suas obras. Que você venha amar missões, Aleluia. essa obra prioritária da igreja do Senhor. Quando você prega a palavra de Deus, não ache que as pessoas não estão sendo envolvidas. Você prega a palavra de Deus na sua escola, na sua faculdade, você pensa que não está fazendo efeito, mas eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Essa palavra está germinando na pessoa e no tempo certo ela vai fazer efeito. Aleluia. Eu me lembro, pastor, que durante ali o meu recrutamento, a igreja sabe já que eu sou militar, o Elias falou na mesa que a gente veio aqui. E ali, meus irmãos, no nosso internato, né, a gente passa 4 meses lá trancados. E durante esse período, muitas pessoas se desviaram da igreja. Pessoas que nasceram na igreja, pessoas que cresceram no Evangelho, mas deixaram, porque você deixa de orar, você deixa de ler a palavra de Deus. E ali muitos se afastaram, mas eu continuava lá, graças a Deus, pregando o Evangelho, sendo soldado de Cristo lá. Eu lembro, pastor, que eu pedi a confirmação se era a vontade de Deus que eu estivesse ali. E o Senhor me deu um nome, né? Que a gente recebe o número, que é a nossa identificação. E eu recebi o número 212. E eu me lembrei do hino 212 da harpa cristã. Eu quero estar com Cristo. Convivência ali, eu sempre pregando para os meus amigos e na minha mente não está adiantando, mas hoje muitas das pessoas que eu preguei voltaram para Jesus, estão de novo para a igreja do Senhor, porque através do meu testemunho eles tiveram ânimo. Aleluia. Então que através da sua vida as pessoas vejam Cristo, as pessoas vejam o amor de Deus, porque meus irmãos, de ciência da igreja já.
que infelizmente nós estamos crescendo em quantidade de cristãos no Brasil, mas está faltando crentes com qualidade. É isso que Cristo quer, crentes com qualidade. Aleluia. Como eu disse, Deus não conta com muitos, Ele conta com poucos, mas aqueles poucos que fazem a diferença. Aleluia, Jesus. E eu me lembro aqui, quando a gente faz missão, é um culto de missões, quando a gente faz missões têm que ser feitas com o poder de Deus. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Eu me lembro do testemunho do Elias, quando ele veio de Pernambuco, e ali ele pregou o Evangelho ali no Jardim Brasil, em uma praça. E ali tinha 30 pessoas lá, ouvindo pagode, com correntes. E o Elias conta esse testemunho, aonde ele vai, ele conta que ali ele estava com um amigo dele, o Daniel, ele e mais um só. E tinha 30 pessoas ali, um grupo de pagode. Isso faz mais de 30 anos atrás. E ali Deus usou Elias e disse: vai, prega a minha palavra, porque ali estão os meus pastores. Aleluia. E aí o Elias Aleluia. disse que ele foi pregar lá, e o líder da turma ali pediu para parar para ouvir ali a palavra de Deus. E no meio ali da palavra de Deus, Deus usou Elias em profecia para dizer que no dia anterior um jovem ali quase tinha morrido, ele tinha tomado um tiro de raspão. E quando Elias disse isso, ele se jogou de joelhos e aceitou a Cristo. E todos os outros também aceitaram a Cristo. E 33 almas aceitaram ao Senhor, porque o Evangelho se faz com poder, o Evangelho se faz com autoridade. É diferente a gente pregar com autoridade, a gente pregar com ousadia. E Deus tem isso para mim e para você. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, ele fará as obras que eu faço e as fará ainda maior. E todos aqueles, meus irmãos, que aceitaram a Cristo, pastor, no domingo levaram as suas famílias, e elas também aceitaram, mais de 70 pessoas. E hoje eles são pastores do Ministério do Belém. Um é pastor de missões lá da de Belém, lá na Itaquera, o pastor Denis. Outros são pastores, sargentos da aeronáutica. Se você quiser saber esse testemunho, entre em contato com ele, que ele vai te dizer. Então o Evangelho se faz com poder, com ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. E meus irmãos, Aleluia, Jesus. não vamos para o céu sozinho. Vamos levar mais pessoas para o céu. Glória. Que Deus plante no meu coração e no seu coração esse amor. Aleluia. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, eu vou na igreja, eu vou para a igreja, eu tive bastante tempo aqui, peço permissão do pastor. Eu vou para a igreja, eu acho que muita Clarissa vai saber. Aquele louvor da Lumen Building, que amor é esse? A igreja cante comigo. Aleluia. Que adore ao Senhor neste momento. Glória a Deus. Não deixa eu louvar sozinho, porque eu não sei muito bem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Tu Deus. me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia, me derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. Adore ao Senhor. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço